Olá, meu nome é Nadine Ziegler, eu sou médica, ginecologista e obstetra e nesse canal eu trago alguns assuntos relacionados à minha prática clínica e também sobre sexo. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a candidíase. A candidíase é uma infecção causada por um fungo, que é a cândida, e ela acontece na região íntima feminina, tanto na vagina quanto na vulva, que é a área externa. A cândida, ela é um fungo que naturalmente vive nessa região em algumas mulheres. Então, por isso, ela não vai ser considerada uma infecção sexualmente transmissível. Falar dos sintomas? Tá, deu. Ligou? Foi. Tu não parou? Tá. Principais sintomas dessa infecção são corrimento vaginal e coceira. Mas assim, é uma coceira que dá vontade de pegar uma escova de cabelo e coçar ali a região íntima, porque é uma coceira muito intensa, muito enlouquecedora. Eu me lembro até hoje do meu primeiro episódio de candidíase. Era na semana do carnaval, então tava tudo mais difícil naqueles dias. E os meus sintomas começaram e eu só fui conseguir marcar ginecologista pro final da semana. Então, quando eu fui consultar, eu já tava assim que eu não sabia mais o que fazia primeiro. Então, eu sempre brinco com as minhas pacientes que a candidíase é uma verdadeira urgência ginecológica. Tem que tratar o quanto antes, porque os sintomas podem ser muito desconfortáveis. Esse corrimento, ele pode tanto ser um corrimento mais brancacento, assim, tipo um leite coalhado, ou até mesmo mais amarelado, e costuma ter bastante quantidade de secreção. Claro que cada pessoa vai manifestar de um jeito, mas de maneira geral é acompanhado de bastante secreção vaginal. Além do corrimento e da coceira, o desconforto, né, muito desconforto para ter relação sexual, pode ter também ardência quando for fazer xixi. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando uma paciente tem essa queixa de ardência para fazer xixi, porque pode ser uma infecção por cândida e ela tá percebendo apenas esse desconforto na hora de urinar. Então, é fundamental a gente examinar para descartar que tem alguma infecção vaginal quando o sintoma for ardência para fazer xixi. Quando o médico vai fazer o exame físico, a gente sempre olha por fora, né, a região da vulva, e em casos clássicos, né, de candidíase, a gente costuma observar que essa região feminina ela fica mais inchada e podendo ficar até mesmo mais vermelha. E então esse já é então uma característica, né, desse tipo de infecção. Quando a gente coloca o espéculo, que é aquele aparelhinho ou o bico de pato, que é o aparelhinho que a gente coloca dentro da vagina para conseguir ver melhor a secreção, a gente percebe então essa grande quantidade de secreção muitas vezes em placas aderidas às paredes da vagina, que é uma característica bem típica da candidíase. Então, quando a gente identifica assim, a gente sabe que muito provavelmente seja candidíase mesmo. Essas infecções causadas pelo fungo cândida, a gente divide em dois tipos, em complicadas e não complicadas. A grande maioria dos casos, cerca de 90% dos casos, vão ser infecções não complicadas. Elas costumam ter sintomas leves a moderados, são causadas pelo fungo Candida albicans, né? Essa espécie de fungo, a Candida albicans, elas são esporádicas, ou seja, eventualmente aquela mulher vai desenvolver essa infecção por fungo. E essas pacientes não têm nenhum fator de risco para esse tipo de infecção. É meio que ao acaso, a gente pode dizer assim. Esses casos de cândida não complicada são facilmente tratados ou com comprimido por via oral, podendo ser até mesmo uma dose única, um único comprimidinho já costuma resolver, ou com cremes vaginais. De novo me embananei. Amor, depois tu corta. Em 10% dos casos, a gente tem um quadro que a gente chama de candidíase complicada. O que diferencia a cândida complicada da não complicada? A candidíase não complicada, então, é esse episódio esporádico que acontece de vez em quando em uma pessoa sem fator de risco. A candidíase complicada, ela vai acontecer com sintomas mais severos, mais graves. Ela pode ser recorrente, ou seja, os episódios vão se repetindo e também acontecer em populações especiais.
em pessoas que a gente diz que têm uma predisposição para ter candidíase, como diabéticos, gestantes e também imunocomprometidas, pessoas que têm problema com a sua imunidade. A forma do tratamento da candidíase complicada, ela requer mais cuidado, porque pessoas que têm episódios mais repetidos têm que fazer um tratamento de supressão, que a gente diz, que é um tratamento mais prolongado. Dependendo do caso, a gente pode precisar tratar por até 6 meses para evitar de ter novamente os sintomas. E como que a gente faz para prevenir esses episódios de candidíase? Especialmente pessoas que têm episódios de candidíase complicada e recorrente têm que ter um cuidado especial. E o que a gente tem que fazer então? A primeira coisa é tentar controlar o estresse, porque o estresse a gente sabe que prejudica a nossa imunidade, então o controle do estresse é fundamental. Segundo, tentar ter uma alimentação sem excessos de carboidratos, porque muito açúcar, né, acaba prejudicando esse controle e a Cândida gosta de um ambiente mais doce, então mulheres que acabam consumindo muito açúcar podem ter mais episódios de candidíase. Outra questão é sempre que for fazer o uso de algum antibiótico, se você já sabe que você tem uma propensão a ter candidíase, tem que ter o cuidado de quando for fazer o antibiótico de usar a medicação para prevenir de ter infecção, de ter a candidíase também. Outra dica que é bastante interessante, mulheres que estão com episódios recorrentes de candidíase e não conseguem encontrar um outro fator de risco, pode ser relacionado ao uso do anticoncepcional com estrogênio. Então, nesses casos, pode valer a pena a gente pensar em trocar o método contraceptivo. Então, tem que ver direitinho cada caso, individualizar cada caso e ver se para aquela paciente essa é, sim, uma possibilidade. Outra questão importante é dormir sem calcinha. É um hábito que pode ser difícil da gente adquirir, porque no início se sente muito desprotegida, estranha, né? Acaba achando muito estranho ficar sem roupa íntima no momento de dormir, mas é um hábito super saudável que permite a região íntima de ficar mais arejada e ajuda também a prevenir esses episódios de candidíase. Tem outras dicas relacionadas à higiene íntima, não especificamente para os casos de candidíase, mas, por exemplo, a questão de fazer a higiene adequada da vulva. Primeiro que a gente nunca vai lavar dentro da vagina, a vagina é autolimpante, mas a área externa, a área da vulva, ela também não precisa ser lavada em excesso. O que a gente vai fazer é lavar embaixo do capuz do clitóris, entre os pequenos e os grandes lábios, e na entrada da vagina, sem colocar nem a mão, nem água, nenhum produto para dentro da vagina. E isso a gente vai fazer com algum sabonete neutro, aquele que você se adaptar melhor, uma vez por dia. Se você tem o hábito de tomar mais banhos ao longo do dia, tente usar o sabonete somente uma vez. Não fica tirando muito porque essa gordurinha que a gente acaba formando na região íntima, ela protege a nossa pele. Então, se a gente fica removendo isso muitas vezes, acaba desequilibrando ali a microbiota, inclusive podendo favorecer infecções e alergias, tá? E outra dica bastante importante é, depois que tiver relação sexual, passar uma ducha, dar uma higienizada ali, fazer xixi. Então isso ajuda também a prevenir infecções e problemas ali na região íntima, tá bem? Espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar e que bom ter você aqui no meu canal.